coisa que eu amo no crochê é como cada ponto tem sua própria personalidade. E a peça que nós vamos fazer hoje é o exemplo perfeito disso. Essa é a bolsa Paula, um modelo super estiloso com ponto texturizado que não é tão comum de se ver por aí. Isso quer dizer que além de aprender a fazer essa bolsa linda, você ainda vai aprender um ponto que você vai poder utilizar em várias outras peças. O melhor de tudo é que esse ponto é muito mais fácil do que parece. E se você sabe o básico do crochê, que é correntinha e ponto alto, pode ter certeza que você vai conseguir acompanhar e tecer a bolsa do início ao fim comigo. Então já pega o seu fio, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades e bora crochetar juntas essa bolsa incrível comigo. Para começar essa peça, nós vamos começar com 31 correntinhas. Esse ponto ele precisa de um número múltiplos de 5, então eu precisaria de 30 pontos. Como eu vou iniciar com uma base de pontos baixos, eu sempre faço uma correntinha a mais para chegar no número desejado que eu quero. Mas aí é importante que você volte na terceira correntinha, como eu vou voltar e eu vou fazer e vou te mostrar. Então, eu já estou aqui com o meu nó corrediço, vou fazer aqui as minhas 31 correntinhas e volto para a gente dar início e eu te explicar um pouquinho mais como você vai aumentar ou diminuir a sua peça. Finalizei aqui as minhas 31 correntinhas e agora eu vou te orientar a marcar essa última correntinha aqui, ó, do trabalho. Tem uma laçada na agulha e a última que caiu aqui. Depois você vai entender por que eu te oriento a marcar essa corrente. Eu volto sempre na terceira correntinha. Então, olha, essa que está marcada é a primeira, a segunda e a terceira. E eu sempre uso as alcinhas de trás para fazer os pontos, tá? Para que a gente tenha um acabamento mais bonito aqui na parte de baixo. Então, eu vou voltar aqui fazendo um ponto baixo para cada uma das correntinhas, sempre usando as alcinhas de trás. E aí, eu vou te orientar que você volte exatamente na terceira correntinha como eu, porque senão você pode mudar a quantidade de pontos, tá? Conforme você conta, né? Se você conta ou não conta a última correntinha, se você faz nó corrediço ou não, isso pode mudar a quantidade de pontos e às vezes é onde eu falo uma quantidade de pontos e no seu trabalho não dá certo, porque às vezes você conta ou não conta determinado ponto no trabalho. Então faz exatamente do jeito que eu fiz, faz o nó corrediço inicial, faz as 31 correntinhas, marca essa primeira e volte na terceira fazendo aqui o trabalho. E aí, eu vou te orientar que para aumentar ou diminuir, fazendo exatamente desse mesmo jeito que eu estou fazendo, voltando na terceira correntinha, você pode aumentar ou diminuir 5 pontos. Então, se eu fiz 31 correntinhas, você vai fazer 35, 40 ou também menos, né? 25, 20, para fazer aí a quantidade adequada para encaixar os pontos, tá? A bolsa preta, que é essa daqui, que vocês estão vendo, não vai caber toda no vídeo agora, ela é um fio mais fino, tá? Eu usei o fio de 3 milímetros. Então, eu fiz uma sequência maior de pontos aqui. Cada conjuntinho desse aqui, ó, gasta 5 pontos. Então, nessa minha aqui, eu tenho 8 grupinhos e cada um tem 5, então eu tenho 40 pontos nessa daqui, tá? Nessa que eu estou fazendo agora, eu estou utilizando um fio mais grosso, por isso que eu estou fazendo uma quantidade menor. Então, basta você adaptar a quantidade de pontos para você fazer com fios diferentes, tá? Eu vou fazer nesse outro fio aqui mais grosso para que fique melhor a visualização do vídeo e também por causa da cor, tá? Para você ter uma visualização melhor também no vídeo. Então, aqui eu vou seguir fazendo os meus pontos baixos até o final e na segunda carreira nós vamos dar início ao ponto do nosso trabalho. Enquanto nós estamos tecendo, é perfeitamente normal que o nosso trabalho fique enrolado, fique feio, fique estranho, porque a gente vai segurando o trabalho, né?
Então, ele vai se enrolando. Mas após você terminar de tecer a carreira, é só você consertar aqui tudo, ó, que a carreira vai ficar normalzinha. Agora, nós vamos dar início nessa carreira ao ponto do trabalho. Toda a peça será feita com esse ponto, tá? Então, nós vamos começar virando o trabalho aqui e fazendo 3 correntinhas. Vou tentar não ficar batendo esse marcadorzinho aqui para não ficar fazendo barulho, ó. Fiz as 3 correntinhas. No primeiro ponto de base aqui eu não trabalho, tá? Eu vou considerar que essas 3 correntinhas aqui são desse primeiro espacinho aqui. A partir do segundo, ó, segundo espacinho do trabalho, eu vou dar início a pontos altos. Porém, eu não vou fechar. Então, eu faço a primeira parte do ponto alto, ó, e não fecho. Então, eu dou a laçada para fazer o ponto alto, entro no meu próximo ponto de base aqui, puxo uma laçada e tiro 2. E permaneço com os pontos aqui em aberto, tá? Vou fazer isso 4 vezes. Então, já fiz 2 vezes, agora mais 2. Fiquei aqui, então, ó, com 4 pontos altos em aberto na minha agulha, mais essas correntinhas aqui que eu tinha feito inicialmente, a laçada do topo delas. Agora, eu vou laçar e fechar tudo. Depois de puxar tudo, eu vou dar mais uma laçada e fazer uma correntinha aqui. Fechei. Não faz correntinha, né? A gente só fecha mais uma vez o ponto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Prontinho. Vou fazer novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, fiz o ponto baixo, 3 correntinhas. Vou repetir o ponto, tá? Inicio para fazer um ponto alto. No próximo pontinho de base, aqui, ó, bem do lado do ponto baixo, eu começo a fazer pontos altos em aberto. Então, eu faço um ponto alto, um ponto alto em aberto. No próximo, mais um ponto alto e deixo ele em aberto. No próximo, novamente. E no próximo, novamente. Ficando aqui, ó, com 4 pontos em aberto. E mais a laçadinha das correntinhas. Então, eu tenho 5 laçadas na minha agulha. Vou laçar o fio e fechar tudo. E agora, mais uma vez, eu fecho aqui o trabalho. Dou mais uma laçada e fecho. Esse ponto, ó, ele vai enclobucando lá pro outro lado. Então, quer dizer que a frente do nosso ponto vai ser a outra parte, tá? Aqui será o avesso. Então, é diferente dos pontos comuns que, normalmente, o lado que a gente tece é o lado direito. Nesse ponto, não. A frente do nosso trabalho é o lado de trás. Então, vamos lá. Finalizei o pontinho aqui, no próximo, um ponto baixo. 3 correntes. E nos próximos 4 pontos aqui, um ponto alto em aberto, tá? Sem finalizar, faz só a metade do ponto. Prontinho. Fiquei com as 5 laçadas na agulha, laço e tiro tudo, laço mais uma vez e tiro tudo também. E agora, no próximo, um ponto baixo. Então, eu vou repetir isso até chegar aqui ao final. No final, eu vou mostrar aqui porque que eu pedi para marcar com o marcador. E aí, a gente vai passar para a segunda carreira. Chegando aqui ao final da carreira, ó, eu ainda tenho mais uma sequência para fazer. Tô com o meu ponto baixo aqui. Faço as 3 correntinhas. E vou fazer os 4 pontos altos em aberto, tá? Então, eu inicio aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto vai ser aqui onde eu pedi para marcar, tá? Então, lembra que aqui é a correntinha de virada do trabalho. E aí, você pode tirar aqui o prendedor, marcador, e vai usar as 2 alcinhas aqui da correntinha para fazer o ponto, tá? Vai entrar com a agulha, ó, pegando as 2 alcinhas. E vai seguir fazendo o ponto
alto em aberto normalmente, tá? Fiquei aqui com as 5 laçadas na agulha, a das 3 correntinhas e a dos 4 pontos altos em aberto. Feito isso, eu vou puxar tudo, ó, e fechar mais uma laçada. Nós já finalizamos a segunda carreira, no caso, né? A primeira carreira deste ponto aqui que nós estamos fazendo no trabalho e vamos iniciar a próxima. A partir de agora, todas as carreiras serão iguaizinhas a essa que eu vou fazer agora, tá? Então, eu não vou repetir, vou mostrar essa carreira e todas as outras você vai fazer igual até a última, onde nós vamos inserir pontos baixos para dar o acabamento final, tá? Mas é claro que eu vou mostrar a última carreira. Para iniciar essa parte aqui agora, ó, você vai começar fazendo 3 correntinhas. Virei o trabalho e fiz 3 correntinhas. Nessas 3 correntinhas que nós fizemos na carreira anterior, você vai trabalhar os 4 pontos altos em aberto, tá? Então, nessa alcinha das correntinhas aqui, você vai fazer os 4 pontos altos em aberto, abraçando elas mesmo, tá? Não é para enfiar o ponto na correntinha, é só abraçando aqui no buraquinho mesmo. Então, 4 pontos altos em aberto nas 3 correntinhas. Puxo tudo e fecho o ponto. Agora, o ponto baixo eu vou fazer bem aqui, ó, no alto desse pontinho aqui que nós fechamos. Sabe essa laçadinha que nós fizemos agora? Aqui nela, na carreira anterior, ó, você vai fazer o ponto baixo. Fez o ponto baixo, novamente, 3 correntinhas. E vai fazer os 4 meio pontos altos, 4 pontos altos em abertos, tá? Não são meios pontos altos. 4 pontos altos em aberto. E fecha tudo e dá mais uma laçada, ó. Nesse lugarzinho aqui na carreira anterior, ó, você vai fazer o ponto baixo. Não pode esquecer de fazer o ponto baixo, porque é ele que vai fazer o ponto encubucar para o outro lado, tá? É interessante que você faça o mesmo ponto nas 2 carreiras, porque é isso que vai dar o relevo, tá, do nosso trabalho, onde vai ficar umas partes fundas e umas partes em relevo. Então, vou fazer isso aqui até o final da carreira, vou mostrar aqui o finalzinho da carreira e a gente vai seguir para as próximas aí, fazendo essas repetições, tá? Então, aqui, ó, fiz 3 correntinhas e vou fazer nas correntinhas da carreira anterior os 4 pontos altos em aberto. Vou fazer isso aqui e volto para a gente finalizar aqui a carreira. Chegando aqui ao final da carreira, ó, falta um conjuntinho de pontos aqui para eu fazer. Então, eu fiz o meu ponto baixo, vou fazer aqui, ó, as 3 correntes e vou fazer o grupinho de 4 pontos altos em aberto aqui nessas correntinhas da carreira anterior. E aí, gente, a gente vai finalizar essa carreira assim, vamos finalizar essa e iniciar exatamente como começamos essa daqui. Nós vamos iniciar a próxima carreira igualzinho. Então, ó, fiz os 4 pontos altos em abertos, puxo a laçada por dentro de todos e faço mais uma laçada aqui. Pronto, é só virar o trabalho e iniciar da mesma forma. 3 correntinhas e já começo fazendo os pontos altos em aberto aqui nas correntinhas, nas 3 correntinhas que tem sobre todos os pontos, sobre todos os grupinhos de pontos da carreira anterior. Nós vamos repetir isso até a altura que você quiser fazer a sua bolsa, tá? Não tem uma regra, você não tem que fazer igual a mim. Como eu estou usando um fio diferente da outra bolsa, eu vou seguir aqui até da altura mais ou menos da outra bolsa, tá? Então, olha só, nessa minha bolsa aqui, eu estou fazendo 6 grupinhos desse ponto aqui, ó. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na bolsa preta,
eu fiz 8 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E aí, de pontos, tá? Desse ponto aqui do trabalho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras desse ponto. Mais uma de ponto baixo embaixo e mais uma de ponto baixo aqui em cima para finalizar o trabalho, tá? Então, dito isso, se você estiver fazendo com o fio de 3, você pode seguir essa mesma quantidade aqui. Se você gostou do tamanho, eu vou medir agora para você saber quantos pontos tem, quanto de medida tem. Claro que se você faz mais apertado ou mais frouxo, pode dar diferença da minha peça, tá? Então, só aqui a parte dos pontos, sem essa parte aqui, ó, do babadinho da lateral, eu tenho aqui em média de 26 a 27 centímetros, tá? Aqui ela tá com um enchimento, então ela dá um pouquinho mais, mas mais ou menos 26 centímetros. E aí, nessa daqui, como o fio é mais grosso, mesmo que eu estou fazendo menos, ela fica com quase a mesma quantidade, ó, 23 centímetros. Eu poderia fazer mais um grupinho de pontos para ela chegar aqui na mesma quantidade, mas eu queria que ficasse número par de pontos, tá? Isso é coisa minha, toque meu, mas você pode fazer número ímpar, não vai ter problema nenhum, tá? Número ímpar de grupinhos de pontos. É importante, então, seguir só a orientação, aumentar ou diminuir de 5 em 5 pontos, para dar a quantidade necessária de pontos para encaixar esse pontinho aqui do trabalho. Então, agora eu vou seguir quantas carreiras forem necessárias para chegar na altura que eu quero para essa bolsa. E aí eu te conto no final aqui quantas que vão ser, tá? E aí a gente volta para fazer a última carreira em ponto baixo e vamos fazer isso aqui, ó, essa mesma lateral 2 vezes. Então, é só seguir assim, para a gente passar para a outra etapa de finalizar nossa peça. Enquanto você está aí tecendo, deixa eu te contar um pouquinho mais sobre o canal. Eu tô com uma meta de trazer mais aulas repletas de técnicas e pontos diferentes, assim como essa. E tudo que você aprende aqui no canal, você pode utilizar em várias outras peças que você fizer. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, já clica no botão abaixo para se inscrever e ativa as notificações clicando no sininho, para você não perder nenhuma aula nova. Agora, olha só que interessante sobre esse ponto que você está tecendo. Ele aparentemente fica bem fechado, mas se você olhar de perto, você vai ver que ele tem pequenas aberturas na trama. Isso significa que objetos menores, como chaves, moedas, objetos pontiagudos, podem acabar escapando por entre os pontos. É por isso que eu sou uma defensora assídua dos forros. E eu ensino a forrar diversos formatos de bolsas para você nunca deixar de fazer uma bolsa porque ela tem uma trama mais aberta ou até mesmo porque você não sabe como fechar a boca da bolsa. Eu te ensino a fazer o seu primeiro forro, mesmo que você ainda não saiba costurar, na imersão Ouse Forrar. Isso de um jeito simples, prático, desde o corte do tecido até a aplicação do zíper de maneira impecável para sua bolsa ficar profissional. No momento não tem uma data para a próxima imersão, mas se você quer aprender a forrar e não quer perder a oportunidade, já entra na lista de espera. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora vamos voltar para a aula e terminar a nossa bolsa. Terminei de tecer a minha peça e eu fiz 20 carreiras, tá? Contando com essa aqui de pontos baixos. Isso quer dizer que eu tenho 19 carreiras desse pontinho aqui que nós estamos fazendo no trabalho, tá? Eu vou considerar como frente do trabalho esse lado aqui, ó, que essa primeira carreira desse ponto está com a covinha para frente, ó. Inclusive o ponto baixo aqui, ele fica todo para frente também e não do lado avesso. Se você virar aqui, ó, você vai ver que essa primeira carreira aqui do ponto, ela fica ao contrário, tá vendo? Ela fica com o buraco para o outro lado, né? O ponto fica com a textura para o outro lado. Então, eu vou considerar que esse será o lado da frente, mas aí é opcional. Se você quiser usar esse como lado da frente, não tem problema não, tá? Então, eu fiz, contando aqui, ó, só os que estão pra frente aqui, eu tenho 10 carreiras, mais 9, contando só os que estão pra frente aqui do outro lado. Então, são 19 carreiras desse ponto. E aqui agora eu vou finalizar o trabalho
com uma carreira de pontos baixos, tá? E aí eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui da base. Vai dar mais pontos do que o que nós iniciamos, que seriam 30 pontos por carreira no caso, tá? Vai dar mais pontos porque aqui quando a gente faz as correntinhas, faz o ponto baixo aqui, faz esse fechamento no ponto, acaba aumentando o ponto. Mas isso não tem problema nenhum, você pode fazer um para cada um desses pontos aqui, que não vai dar alteração no trabalho, tá? Aqui nas correntinhas, quando eu vou fazer elas, quando eu vou fazer os pontos aqui, eu não faço a abração das correntinhas mais. Nessa última carreira, os pontos baixos, eu pego aqui, ó, as duas alcinhas das correntinhas, tá? E aí eu faço aqui os meus pontos baixos, um para cada um dos pontos aqui dessa carreira, e vou fazer isso até finalizar a carreira. E aí a gente vai passar para a próxima etapa. Vou te mostrar como dá o acabamento, porque eu já tenho aqui, ó, essa peça aqui finalizada. Vou te mostrar como dá o acabamento. E essa segunda peça aqui, eu não vou cortar quando chegar aqui no final, tá? A gente vai seguir costurando as duas partes. Então, eu vou te mostrar esse acabamento aqui primeiro, para você finalizar a sua primeira peça. E depois a gente segue para finalizar aqui. Eu vou tecer minha última carreira e a gente segue finalizando, costurando as laterais para fazer o ponto do babadinho em volta. Só para dar o acabamento nesse fio aqui, ó, eu cheguei no último pontinho aqui, cortei, e aí eu retiro todo o fio e trabalho esse fio por entre os pontos aqui do meu trabalho, tá? Eu normalmente uso uma agulha mais fina ou então agulha de tapeceiro, tá? Para passar essa pontinha aqui por entre os pontos e poder fazer o meu acabamento final. Eu faço isso aqui, ó, por alguns pontinhos, não precisa ser muitos, e depois eu vou queimar a pontinha com o isqueiro. Se você já está habituada a trabalhar com o fio náutico ou o fio, né, de poliéster, você já deve estar acostumado, habituada a fazer aqui o acabamento com o isqueiro, tá? Então, vou caminhar com alguns pontinhos aqui, por alguns pontinhos. E aí, eu corto aqui um pouquinho mais rente, vou pegar aqui a tesoura, corto aqui, ó, um pouquinho mais rente do trabalho. Cuidado para não cortar muito rente e a pontinha escapulir, tá? Venho com o meu isqueiro, vou pôr um pouquinho mais para baixo para o meu fogo não queimar aqui a minha câmera, tá? Venho com o meu isqueiro, queimo aqui para derreter, cuidado para não pegar fogo. E com a pontinha, a bondinha do isqueiro, você apoia aqui para não se queimar e fazer o fio grudar no próprio trabalho, tá? Isso aqui sempre fazendo pelo lado que você vai considerar o lado avesso, tá? Para não ficar esse queimadinho feio aqui para fora. Faz a mesma coisa com a ponta do início e nós vamos passar para a costura da peça. Com os acabamentos já das pontinhas todos feitos, tanto dessa lateral quanto dessa, eu vou começar, então, a prender uma parte na outra, tá? Nota que eu cheguei aqui no final da carreira de pontos baixos de uma das laterais, da segunda no caso, e não cortei o fio, vou continuar usando ele para fazer aqui o fechamento. Vou pegar essa minha lateral aqui e observar qual que é o lado que vai ficar para fora, se é esse ou se é esse, e vou deixar ele para baixo, tá? No meu caso aqui, esse lado aqui, ó, que vai ficar para fora. Observa também se você não tá pegando a peça de cabeça para baixo, tá? Porque o sentido, se um ficar de um lado, outra para outro, vai ficar estranho, tá? Então, tá no sentido certo, vou colocá-la virada para baixo. E essa que vai ficar aqui, ó, também para fora, vou deixar ela para cima, tá? Então, agora eu vou começar a emendar uma parte na outra. Se você quiser, você vai pegar alguns prendedores, como esse daqui, ou até mesmo o seu fio, e vai amarrar um pouquinho em alguns pontos aí, uma lateral na outra. Por quê? Não existe um lugar certinho de enfiar a agulha para fazer esses pontos. Então, pode ser que você siga costurando aí intuitivamente
em algum momento você comece a arredar uma das partes, né, a reposicionar uma das partes, e quando chegar aqui no final, uma das partes está mais para fora ou mais para dentro, tá? Então, dá uma prendida em uma lateral assim com alguma coisa na outra. Pode ser até os marcadores de ponto, coloca de tempos em tempos aqui, só mesmo para manter posicionado uma lateral na outra na altura certinha. E aí agora nós vamos entender então como que nós vamos fazer aqui esse fechamento, tá? Esse ponto, gente, ele já é vazadinho por si só, tá? Então, eu vou fazer um fechamento aqui na lateral que em alguns momentos você não vai estar fechando propriamente a lateral, mas como eu já disse, o próprio ponto já é um pouco vazado. Então, em todo caso, você precisaria de colocar forro, que eu ensino, ou então você precisaria usar objetos nessa bolsa que não sejam objetos pequenos que vão poder vazar entre a trama, tá bom? Então, vamos lá, ó. Como que a gente vai fazer? Você vai começar prendendo uma lateral na outra com pontos baixos, tá? E como eu falei, não tem um lugar certo de fazer os pontos. Então, aqui você vai seguir intuitivamente, introduzindo a agulha onde você achar mais apropriado e vai fazendo os pontos baixos. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 3 pontos baixos aqui no início, vai fazer 3 correntes e, ó, vai esticar, deixar esticadas essas 3 correntes e mais à frente você vai novamente, ó, fazer mais 3 pontos baixos. Isso, gente, prendendo uma lateral na outra. Então, você entra com a agulha nessa lateral e na lateral de baixo também para prender uma na outra. Como eu disse, intuitivamente, enfiando a agulha em qualquer lugarzinho dos pontos lá, tá? Não tem lugar certo para fazer isso. Então, estou fazendo aqui, ó, mais 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente apenas e vou fazer mais 3 pontos baixos. Dou um espacinho aqui e vou fazer aqui, então, mais 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer de novo 3 correntes. Então, 1, 2, 3 correntes. Vou até aqui, ó, posiciono até onde está finalizando a terceira corrente para fazer os meus próximos 3 pontos baixos, prendendo uma lateral na outra. Então, você vai seguir fazendo assim, 3 pontos baixos, 3 correntes, 3 pontos baixos, uma corrente, 3 pontos baixos. 3 correntes, 3 pontos baixos, uma corrente e 3 pontos baixos. E aí, como que vai funcionar? Quando a gente for fazer aqui, ó, a carreira de babadinhos em volta, aonde tá essas 3 correntes vai ficar o nosso babadinho e aonde tá a correntinha a gente vai fazer um ponto baixo, tá? A gente, claro, vai ver isso aqui, como é que vai fazer. Vai seguir dessa forma, fazendo essa sequência de pontos aqui na lateral. Quando chegar no fundo, vai fazer pontos baixos em todos, tá? Prendendo uma carreira na outra, uma lateral na outra, tá? Aqui embaixo não tem babadinho, a não ser que você queira. Eu não vou fazer só nas laterais. Então, aqui eu vou fazer pontos baixos, um para cada, prendendo uma lateral na outra. Aqui eu vou seguir a mesma sequência. Lembrando que se chegar aqui com 3 correntinhas, aqui no final tá muito longe ainda, vai finalizar com ponto baixo até o fim. Então, não tem que dar a sequência certinha de 3 pontos baixos aqui no final, tá? Eu vou fazer o meu aqui e vou mostrando para vocês à medida que eu for circulando a peça. Olha só, cheguei aqui no cantinho, dei um espacinho de 3 aqui, e aí eu fiz os meus 3 pontos, uma correntinha e os pontinhos aqui no cantinho. Não chegou a dar 3,
deu só 2 pontinhos no final, isso não tem problema nenhum. Aqui você vai equilibrar, tá? É sempre bom você deixar pelo menos o pontinho de fazer o ponto baixo aqui no final para prender o babadinho aqui no cantinho, tá? Mas eu não te aconselho a deixar esse espacinho de 3 aqui, porque é nesse espacinho que a gente vai fazer o babado. Se ele ficar muito aqui no cantinho, vai dar um babadinho bem aqui na quina, e eu acho que pode não ficar adequado para a hora que você colocar a bolsa em pé, o babadinho ele vai ficar dobrando, tá? Então eu prefiro que ele fique mais certinho aqui na lateral. É gosto, tá? Se você quiser, você pode fazer o babadinho até aqui embaixo, não tem problema nenhum, mas eu prefiro não fazer, eu prefiro fazer só nas laterais. Então, aqui embaixo, eu vou fazer um ponto baixo para cada um dos pontinhos de base aqui, ó. Como a gente fez as correntinhas no início, a gente vai ter elas bem marcadinhas aqui no fundo, tá? Na parte do fundo, porque nós usamos a parte de trás das correntinhas para tecer. Isso vai fazer com que elas sobrem bem certinhas aqui na parte de baixo, tá? Pra gente visualizar. Então, vai prendendo uma lateral na outra, fazendo um ponto baixo para cada. E do outro lado vai seguir a mesma sequência que você fez aqui, tá? Então, se o seu, você vai olhar aqui, mais ou menos uma lateral na outra. Se aqui tá uma correntinha para fazer o ponto baixo, você vai fazer aqui também. Aonde você tiver feito as 3 correntinhas nessa lateral, na mesma direção do outro lado tem que ter as 3 correntinhas também, para ficar simétrico o babadinho que vai ter de um lado com o outro também. Tá bom? Então, vou seguir fazendo aqui até finalizar e a gente volta para a próxima etapa. Terminei de fazer aqui o fechamento nas laterais, sempre deixando aqui os espacinhos, ó, das 3 correntinhas, onde nós vamos fazer os nossos lequinhos, o nosso babadinho da peça. E deixando assim, ó, bem equilibrado, sempre as 3 correntinhas exatamente na mesma direção de uma lateral e a outra, tá? Agora eu vou virar o trabalho para começar a fazer o nosso lequinho, tá? O nosso babadinho das laterais. A gente começa com ponto alto duplo e ali no primeiro, ó, com a laçada que eu finalizei o último ponto já, eu vou começar a fazer o ponto alto duplo, tá? Então, eu dou 2 laçadas na agulha, vou introduzir a agulha ali no meio das correntinhas, abraçando as correntinhas, e vou tirar de 2 em 2, tá? Como a gente tira o ponto alto, só que aqui como é dupla, vão ser mais vezes. Então, eu laço e tiro 2, laço e tiro 2, laço e tiro 2, 3 vezes. Agora, eu vou fazer o ponto picô. A gente vai fazer 2 correntinhas e vamos voltar na segunda fazendo um ponto baixo. A contar da agulha para trás, tá? Então, conta 1, 2, atrás da correntinha, na laçadinha atrás, você faz aqui um ponto baixo. E vamos repetir novamente, tá? Um ponto alto duplo, então dou 2 laçadas na agulha, introduzo a agulha lá no meio das correntinhas e vou soltando de 2 em 2. Laço e tiro 2, laço e tiro 2, laço e tiro 2. Novamente, o ponto picô. 2 correntinhas e um ponto baixo aqui, ó, na segunda correntinha, usando a laçadinha de trás dela, tá? Faço um ponto baixo. Novamente, outro ponto alto duplo. E vou fazer isso 4 vezes, tá? Um ponto alto duplo e um picô, um ponto alto duplo e um picô. No último ponto alto duplo, eu não vou fazer o picô, tá? Então, aqui eu já fiz 3, ó, 3 pontos altos duplos com um picô acima de cada um deles. E no último eu não vou fazer o picô, porque quando a gente vai prender ele ali na lateral, não cabe fazer um picô, tá? Eu vou fazer e vocês vão ver. Então, vou fazer mais aqui um ponto alto duplo, mais um picô, 2 correntinhas e um ponto baixo ali na segunda correntinha. Então, eu já tenho aqui, ó, meus 4 pontos altos duplos com o picô, e esse último eu não vou fazer o picô, porque a gente vai prender ele ali, onde a gente fez aquela correntinha de intervalo, para fazer o babadinho, ó. Então, lá onde a gente fez aqueles 3 pontos e uma corrente, a gente vai fazer um ponto baixo exatamente naquele espacinho da corrente, tá? Entre os 3 pontos baixos aí, ó. Tem 3 pontos baixos, uma corrente, 3 pontos baixos. Faço o ponto baixo
e vou reiniciar todo esse processo para fazer mais um babadinho. Um ponto alto duplo com um picô. Então, faço aqui as correntinhas, volto na segunda, faço um ponto baixo. Vou fazer novamente. Então, eu vou seguir aqui, ó, repetindo isso, tá? Pontos altos duplos com um picô acima de cada um deles, acima de 4 deles, e no último a gente não faz, tá? Então, nós vamos seguir fazendo assim, esses lequinhos em todos esses intervalos de 3 correntes. Onde tem as 3 correntinhas, a gente vai fazer o lequinho. Aonde tem a correntinha sozinha, nós vamos fazer o ponto baixo, tá? Então, lequinho nas 3 correntinhas, ponto baixo aonde tem a correntinha sozinha. Vou fazer toda essa lateral aqui e na parte de baixo eu vou fazer pontos baixíssimos, tá? Não vou fazer ponto baixo aqui nessa parte de baixo, porque eu não quero aumentar mais uma carreira aqui, então eu vou fazer ponto baixíssimo. Eu vou fazer então a minha lateral e volto para mostrar para você ali como é que eu vou fazer no fundo, tá? Terminei aqui, ó, a minha lateral, já fiz meu último ponto e fiz meu último ponto baixo. E agora eu vou dar a sequência, né? Depois de terminar meu último ponto aqui, vou fazer mais um ponto baixo aqui no finalzinho. Não, acho que eu vou fazer aqui direto em pontos baixíssimos, acho que não vai ficar bom mais um ponto baixo aqui. Então, eu vou fazendo pontos baixíssimos. Eu introduzo a agulha no trabalho e laço e vou tirando tudo de uma vez, tá? Vou fazer isso até chegar do outro lado. Lembrando que neste caso, ó, essa vai ser a frente da nossa peça, tá? O lequinho, ele tem frente e verso. Esse aqui é o lado avesso do nosso leque. E quem não entende muito bem, nem percebe, nem sabe diferenciar o lado avesso do lado direito, tá? Então, para pessoas que não entendem muito de crochê, não vai saber diferenciar. Mas você, quando for apresentar a peça, sabe que aqui é a frente do trabalho, tá? Todos os dois lados ficam muito bonitos, não faz muita diferença, né? Como eu falei, quem não sabe, não conhece de crochê, nem vai perceber que um lado é diferente do outro, mas assim você já está ciente que a gente vai ter sim essa frente e verso do trabalho, e mais ainda com essa parte aqui embaixo que nós estamos fazendo do ponto baixíssimo, essa parte aqui vai ficar para a frente do nosso trabalho, a parte de trás vai ficar diferente, porque nós estamos fazendo pontos baixíssimos. Se você quiser, pode fazer ponto baixo aqui também, e eu vou seguir com ponto baixíssimo mesmo. Eu vou seguir já finalizando a peça, descer até o final e volto para a gente arrematar a peça. Então, olha só, tava aqui seguindo para finalizar a minha peça e o fio acabou. Então, olha só, o fio de 5 milímetros, ele dá quase para tecer a peça inteira. O fio acabou aqui, eu já estava finalizando aqui o penúltimo lequinho, ainda tem mais um leque para ser feito. Tem também o fio que a gente passa aqui para amarrar, ele é só um enfeite, tá? Mas eu ainda vou precisar desse pedaço de fio. Pode ser que do jeito que você teça, você não gaste em entrar para o segundo rolo, mas é bom você ter aí um segundo rolo sobressalente, tá? O fio de 5 milímetros, a gente acaba gastando, fazer menos pontos para chegar num tamanho legal da peça, tá? Justamente porque o fio é mais grosso. Então, nessa peça aqui, ó, eu tô entrando no segundo rolo agora, que tá quase acabando, mas na outra peça de 3 milímetros, eu fiz mais pontos, né? Eu gastei fazer mais pontos para chegar num tamanho legal, por isso que eu gastei mais fio na de 3 milímetros. Então, a de 3 com certeza vai gastar mais do que essa aqui de 5 milímetros, tá? Como eu falei, dependendo de como você teste, pode ser que você não precisa do segundo rolo, mas é bom, interessante que você tenha esse segundo rolo aí, porque se faltar, pode ser que você talvez não encontre mais aí no mercado, então é bom já ter ele em mãos para finalizar a peça. Vou aproveitar aqui então para te ensinar como fazer essa emenda do fio e vamos seguir aqui para finalizar o nosso trabalho. Então, olha só, já tô aqui com os meus 2 fiozinhos já cortados. E eu vou queimar cada um dos fios, de ambos os lados, vou queimar um pouquinho só, encosto no outro para eles já se grudarem ali. Mas eu vou esquentar mais um pouquinho agora para eles derreterem mais e eu conseguir fazer a junção ali bem certinha, tá? Aperto eles assim, ó,
mas com cuidado para não queimar. Essa emenda, ela não fica tão bonitinha, porque dá essa corzinha aqui do queimado no fio. O ideal era que ela ficasse no local onde ela fosse ficar escondida ali no ponto de base, tá? Eu vou tecer aqui, vou ver onde ela vai ficar, para ver se ela não vai ficar tão aparente. E se ela ficar muito aparente, eu vou refazer aqui essa emenda em outro lugar para tentar deixá-la mais escondida. Finalizei meu último leque aqui, já vou prender ele aqui, ó, bem no cantinho do trabalho, tá? Esse último lequinho a gente vai fazer o ponto baixo bem ali no finalzinho. Pode fazer um ponto baixíssimo até, tá? Agora você vai cortar o fio e vai fazer o arremate final da mesma forma de todos os outros, tá? Vai esconder o fio por entre o trabalho e fazer o acabamento ali queimando as pontinhas com o isqueiro, tá bom? Eu vou fazer meu arremate e volto pra gente ver como é que eu vou colocar a alça e o detalhezinho da cordinha que tem aqui, que é só um enfeite, mas eu vou te mostrar como que você vai colocar tudo aqui. Então, olha só, já coloquei a minha alça aqui no lugar, eu só tenho uma alça aqui, tá? Por isso que eu coloquei uma só. Coloquei as argolas articuladas aqui, mais ou menos aqui no meio, tá? Como esse ponto ele é meio de lado, a argolinha fica meio tombadinha, mas é questão de você ajustando ela ali, mas também não fica feio se ela ficar assim, tá? Eu vou colocar essa alça aqui que eu já tenho, mas você pode fazer também uma alça para aplicar aqui na sua bolsa. Por enquanto eu só tenho uma, então eu vou colocar ela aqui para demonstrar para você, mas depois eu vou colocar mais uma alça. E sobre essa cordinha aqui, que é um enfeitinho, você vai passar ela por entre os pontos, tá? Eu gosto de passar ela de forma que ela fique mais escondida. Então, eu deixo ela por fora, em cima do ponto baixo e por trás do ponto, ó. Dessa forma aqui. Então, eu pego esse pontinho aqui que tá mais fundo e passo a agulha por trás dele, ó. Deixando a agulha lá atrás e levo o fio atrás dele. E assim ela fica passando por cima do lado de fora, ela fica por cima do ponto baixo, ó. Bem aqui por cima. Ajeita aqui a cordinha para ela ficar arrumadinha. Leva ela mais ou menos ali até no meio, onde ela vai se encontrar com o outro lado. Eu já passei toda a corda em toda a peça, só deixei aqui para te mostrar. Você pode puxar ela para dar essa ajustadinha aqui, mas ela não vai fechar a boca da bolsa, tá? Ela é só um enfeite. Mas se você quiser franzir, usar ela para franzir, pode. Pode dar uma amarradinha aqui para manter ela franzidinha, porque se dá até um detalhe na peça. Então, você dá esse amarrado. E eu já coloquei ali um enfeite, vou colocar do outro lado também. Isso aqui é um terminalzinho, eu encontro ele na Altero. Passo a cordinha aqui por dentro, posiciono ela lá onde eu quero. Eu gosto que ela fica uma mais compridinha que a outra. Então, posiciono lá e dou um nozinho, tá? Dou 2 nozinhos aqui, amarro uma vez e amarro mais uma vez pro terminal não sair, para ficar um nozinho mais grossinho e o terminal não sair. Agora, é só cortar e finalizar aqui também com o isqueiro, tá? Queimando aqui e apertando para ele colar aqui e ficar aqui feito o acabamento, tá? Assim o terminal não vai sair. Então, vai ficar assim nosso enfeite. E essa alça, ó, eu coloquei também essas argolas do outro lado também, tá? Ela tá presa nas 4 argolas. Se eu for usar 2 alças, eu vou precisar das 4 argolas articuladas para usar em cada uma das alças. Mas aqui, ó, eu prendi as 2 argolas na alça. Isso serviu aqui até para fazer um fechamento na minha bolsa, tá? Desse jeito aqui a bolsa tá fechada. Se eu precisar usar, eu vou ter que tirar uma das alças, ó, uma das argolas da alça, as da frente, e depois pode fechar de novo. É até uma possibilidade de você usar assim, mas como eu uso forro, eu sempre forro e coloco o zíper, tá? Mas fica aqui uma dica, uma possibilidade para você usar dessa forma também. Já aqui na bolsa preta, ó, eu utilizei a alça de corda, tá? Eu até gosto mais da alça de corda, porque eu acho que combina mais esse material da corda com o material do fio, que são o mesmo material, tá? Também estou com uma alça só, então eu fiz a mesma proposta, prendi a alça nas argolas de trás e da frente, mas eu também vou adquirir outra alça para abrir aqui e ficar mais fácil de utilizar a peça. Deixa eu passar para você aqui, antes de finalizar nossa aula,
As medidas finais das duas peças, tá? Com 3 milímetros e a com 5 milímetros, né? Fio de 3 e fio de 5. E também algumas dicas para você. Você pode transformar essa peça em outra, tá? Essa trama que a gente aprendeu aqui, você pode dobrar ao meio e fazer uma bolsinha tipo carteira. Você pode fazer mais comprida e dobrar em 3 partes para ela ter uma tampinha. Você pode fazer mais estreito e criar uma bolsinha de celular. Então, vá criando, vá aproveitando as possibilidades e criando novas peças com o aprendizado dessa aula, tá? Aqui, visualmente, você pode ver que praticamente não dá para ver a diferença de tamanho das peças, tá? Por mais que eu tenha feito a de 5 milímetros com menos pontos, fica muito semelhante, porque o fio de 5 milímetros ele é mais grosso, então automaticamente a peça fica maior com menos pontos, né? Então, se você observar aqui, ó, eu tenho de um ponto a outro 33 centímetros de largura na bolsa de 5 milímetros e nessa daqui 33 também. Assim, não dá para ver muita diferença na largura, não. Na altura é que dá um pouquinho, tá? Aqui eu tenho 30 centímetros e aqui eu tenho 31. Então, dá uma diferencinha muito pequena entre uma peça e outra, fazendo com menos pontos nessa peça e mais pontos nessa peça. E aí, como vocês viram, eu acabei gastando menos fio nessa peça daqui do que nessa, tá? Mas eu ainda prefiro o com fio de 3 milímetros, que eu acho que o ponto fica bem mais delicado, a estética visual do ponto fica mais delicada, tanto aqui a nossa beiradinha aqui dos lequinhos ficam tudo mais delicadinho, eu gosto mais. Aí a preferência aí também, você precisa analisar aí o que é possível para você, até em termos também de gasto de material, para você repassar isso para o cliente, se é que você vai vender a sua bolsa. Toda vez que eu termino uma aula nova, eu fico ansiosa para saber o que você achou da peça. Então já me conta aqui o que você achou da bolsa. Eu amei o resultado e eu tô curiosa para ver como é que vai ficar a sua. Saber qual cor que você vai usar, se vai usar o fio de 3 ou de 5 milímetros, ou até mesmo outro fio que você gosta. Deixa aqui nos comentários para eu saber se as minhas aulas estão te ajudando. E claro que se essa aula te ajudou, já deixa o seu like também e compartilha com aquela amiga que ama crochê. A segunda forma de ajudar o canal a crescer é o botãozinho aqui embaixo chamado Valeu. Com ele você pode fazer uma doação para o canal e me ajudar a continuar trazendo conteúdos gratuitos para você. Você escolhe o valor e cada contribuição faz muita diferença. E não se esquece de se inscrever para a imersão, hein? Eu vou te ensinar a fazer o seu primeiro forro com técnicas de aplicação de zíper, estruturação da bolsa através do forro e muito mais. Então o link está aqui na descrição do vídeo, se inscreve lá. Obrigada por me acompanhar até aqui, até a próxima aula e vem forrar comigo!